Paz, meus irmãos! Deus é bom demais e a pergunta é: o que você tem feito com o tempo que Deus tem te dado? A palavra de Deus está repleta de versículos e passagens falando a respeito desse assunto. Olha só que interessante, Deus criou o tempo. Sabia quem criou o tempo foi Deus? Só que Deus ele é atemporal, ele é fora do tempo. Deus ele fala, eu sou o que sou, e ponto final. Deus ele não tem início, Deus ele não tem meio, Deus ele não tem fim. Ele é criador de todas as coisas, ele está no controle, no domínio sobre todas as coisas. Então Deus ele criou o tempo. A palavra fala para nós em Gênesis, no capítulo 1, no verso 14, fala o seguinte: então Deus disse, haja luz no céu para separar o dia da noite e marcar as estações, os dias e os anos. Deus ele separou o dia da noite, ele criou as estações, ele separou a questão do que é ano, do que é dia. Foi Deus que criou essas coisas. A gente só criou assim, um relógio para marcar a hora. Temos que estar no trabalho tantas horas, temos que estar na escola tantas horas, temos que ir para a igreja tantas horas, que hora que a gente tem que ir para a igreja. Então a gente criou isso, uma forma de se organizar para viver em sociedade. Mas quem criou o tempo, quem estabeleceu o tempo foi o próprio Deus. Só que Deus ele é fora do tempo, Deus é atemporal. Olha o que fala para nós aqui, Deus excede ao tempo. Logo, amados, não se esqueçam disso, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, 2 Pedro 3:8. Deus ele é fora do tempo. 1000 anos para Deus é como se fosse um dia, e um dia como se fosse 1000 anos, ou seja, a gente está em 2024. Olhando isso para Deus, é como se Deus fosse 2 dias. 2 dias para Deus. 2000 anos, 2 dias para Deus. Isso está escrito na palavra de Deus, 2 Pedro 3:8. Logo, amados, não se esqueça disso. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. A gente está em 2024, 2 dias para Deus. Então, Deus está bem tranquilo. Por isso que a palavra fala que Ele é tardio em se irar. Deus, Ele é amoroso. Deus, Ele é bondoso. E Ele demora a se irar. É nos dando tempo para que a gente venha se arrepender da nossa forma de viver. Tempo para que a gente venha endireitar os nossos caminhos. Para quando o Senhor voltar, a gente possa estar plenamente em uma só mentalidade, uma mudança radical das nossas vidas. Para que a gente possa estar intensamente buscando ao Senhor, aproveitando o máximo desses dias que Ele tem dado aqui nessa terra. Amém? Continuando aqui. Deus está conosco no decorrer dos tempos. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio ao longo das gerações. De geração em geração, o Senhor tem sido nosso refúgio. O Senhor tem sido nosso lugar seguro. Igual o Salmos fala aqui, né? Salmo de número 90, verso 1. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio ao longo das gerações. O nosso lugar seguro. O Senhor não muda, o Senhor nunca vai mudar. A palavra do Senhor ela é eterna e ela dura para todo sempre. Então, o tempo de Deus para nossas vidas já está estabelecido. O tempo que a gente ali nasceu e o tempo que a gente vai deixar essa terra, o tempo que a gente vai morrer. A gente tem que entender esse tempo para que a gente não venha se arrepender dos dias que se passaram, para que a gente não venha se arrepender dos anos que se passaram. Jesus ele fala algo interessante para nós. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus está sempre conosco até o fim dos tempos, porque Ele vai vir arrebatar a sua igreja. E a gente vai ficar frente a frente com o Pai, frente a frente com o Filho, e a gente vai ter que prestar conta desse tempo que a gente viveu aqui nessa terra. Por isso que a gente tem que desfrutar do máximo dessa graça que está sobre as nossas vidas, essa graça que nos liberta da escravidão do pecado. A palavra fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça, o favor e a misericórdia de Deus. Aproveite isso. Mas aproveite de forma correta, de forma coerente. Não aproveite a graça para fazer aquilo que sua carne anseia, ficar distante de Deus, mas pelo contrário, que você possa se aproximar de Deus, que você possa gastar 10% do seu dia na presença de Deus. O dia tem 24 horas, que você possa passar 2 horas e 40 minutos na presença de Deus, pensando em Deus, orando, escutando louvores, meditando na palavra de Deus. Isso é o mais importante. Aproveite esse tempo com Deus. Continuando aqui, o tempo
Use com sabedoria esse tempo. O tempo aqui é para a gente usar com sabedoria, poder se comportar como uma pessoa sábia. A palavra fala para nós em Efésios, capítulo 5, verso 15 e 16. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensato, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias que são maus. Aproveite essa oportunidade para falar do amor de Deus. Aproveite o máximo de oportunidade para falar o quanto você ama Deus, para pregar o Evangelho, para pregar as boas novas, para libertar os cativos, para levar que as pessoas possam entender que elas são amadas, que elas são desejadas pelo Senhor. Que elas possam entender que elas foram perdoadas, que elas foram libertas de toda escravidão. Que você possa aproveitar o máximo do seu tempo. Continuando aqui, nosso tempo ele é limitado. Nós não somos infinitos, nós não somos igual o Superman, que passa de geração em geração, e o cara continua com aquela força, continua com aquele poder. Não, nós não somos super-homens. Somos seres criados de carne e osso. Nosso tempo é limitado aqui nessa terra. Em Salmo 90, verso 10, fala o seguinte: recebamos 70 anos, alguns chegam a 80, mas até os melhores anos são cheios de dores, desgosto, logo desaparece. E nós voamos, nós deixamos essa terra, nós deixamos esse corpo, o nosso fôlego de vida é tirado. Todos nós vamos passar por a morte. Mas o que a gente tem feito com o tempo? O tempo está passando. O mesmo minuto que passei para você, passa para mim. O mesmo ano que passa para você, passa para mim também. Esse tempo está passando. O que a gente tem feito com esse tempo que Deus tem nos dado? O que a gente tem feito com esse tempo? Nosso tempo é limitado. A gente possa aproveitar ao máximo o nosso tempo. Ele continua: ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Nos dá sabedoria, Deus, para a gente viver de maneira coerente com a Tua vontade, com o Teu propósito. Nos dá esse entendimento, Pai. Salmo 90, 12, ele fala isso. O salmista fala isso para nós. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, como a vida passa rápido, para que vivamos com sabedoria, para que a gente possa viver em união, para que a gente possa desfrutar da presença do Pai, para que a gente não venha sair da presença do Pai, para que a gente possa viver em comunhão com nossos irmãos, com os nossos familiares, que a gente possa ser uma pessoa que venha liberar perdão, pedir perdão, estar em paz com todos. Ele continua aqui: nossos dias na terra são como o capim, como as flores do campo, desabrochamos, o vento sopra, porém desaparecemos como se nunca tivéssemos existido. Salmo 105, verso 15 e 16. Logo, logo a gente vai para os braços do Pai, que a gente possa deixar um bom testemunho, que a gente possa fazer história com esse tempo que Deus nos deu, que a gente possa deixar um bom testemunho a ser seguido com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com as nossas ações, lembrando que o Senhor é Criador de todas as coisas e Ele nos ama e Ele anseia passar tempo conosco. Um grande abraço, um beijo no seu coração e desfrute da vida que Deus te deu, sabendo que Ele é bom e seu amor dura para sempre. Amém?